Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Hoje é quarta-feira, dia 20 de maio, estamos encaminhando aí para a última quinzena do mês e tá começando mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC do ABC. E se você não nos conhece, seja bem-vindo, porque por aqui nós te atualizamos sobre tudo que está rolando, seja aqui no ABC, na esquina de casa, em São Paulo, no Brasil ou no mundo. E para conduzir essa conversa, tem eu, Suzana Rezende, e divido aqui as bancadas com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Hello, Su! Olá, pessoal! Um excelente final de tarde para ti que ainda tá pela correria e quer se informar e também entender os bastidores por detrás das manchetes oficiais, separando a cortina de fumaça da realidade factual que impacta direto na tua vida. E hoje a gente inicia falando sobre o presidente Lula, que assinou um decreto que impõe regras mais rígidas e fiscalização sobre a atuação das Big Techs no Brasil. É isso aí. Além disso, tem a cúpula do PL que está dando um prazo aí de 15 dias para avaliar a viabilidade da candidatura de Flávio Bolsonaro após as conversas com Vorcaro. E ainda tem as cidades do Grande ABC que subiram no ranking nacional e lideram os índices de qualidade de vida. Então, por aqui tu já sabe como funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então, bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABCcast já está começando. É isso aí, a gente inicia o programa falando do cerco do governo às Big Techs. Então, olha só, ouvinte, que veio o recado aí para gigantes da tecnologia e todo esse cenário digital do país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um conjunto de decretos que estabelecem novas diretrizes para o funcionamento das chamadas Big Techs em território nacional. O ponto central da medida é a criação de uma agência reguladora e fiscalizadora independente, encarregada de monitorar o cumprimento dos deveres de moderação de conteúdo e transparência que haviam sido balizados anteriormente em julgamento do Supremo Tribunal Federal, o STF. E essa ofensiva do governo federal, joga a luz sobre a urgência de Brasília em criar mecanismos de controle contra a desinformação em massa e os discursos de ódio, especialmente após o travamento do PL das fake news no Congresso. De acordo com o texto dos decretos, a nova estrutura terá autonomia para aplicar sanções administrativas e multas pesadas caso as plataformas falhem em remover conteúdos criminosos ou proteger dados de usuários dentro dos prazos legais estipulados. Por outro lado, a canetada presidencial já provocou reações imediatas nos bastidores políticos e no setor de tecnologia. Representantes das plataformas digitais e parlamentares da oposição criticaram a centralização da fiscalização, argumentando que a criação de uma nova agência com superpoderes de monitoramento flerta com uma censura prévia e pode inibir investimentos no país. Já a Advocacia Geral da União, a AGU, rebateu as críticas, afirmando que o decreto apenas operacionaliza a segurança jurídica delimitada pela Corte Constitucional. Na prática, o que está em jogo é o controle da narrativa da esfera digital a poucos meses do início oficial do período de campanha eleitoral. Ao amarrar a fiscalização às regras do STF através de uma estrutura executiva, o governo federal tenta encurralar as Big Techs, que historicamente operam em um vácuo legislativo no Brasil. O despacho do executivo servirá como um termômetro para medir o nível de resistência dessas empresas diante das novas regras de conformidade. Isso, vender esse discurso de regular a rede social é a censura que virou o esporte favorito de quem usa algoritmo para faturar em cima do caos. O governo assina esses decretos tentando criar um xerife digital para as Big Techs porque sabe que o Congresso prefere a anarquia da timeline a votar uma lei muito séria. O argumento das plataformas é sempre aquele de sempre, a defesa da liberdade.
Mas a única liberdade que essas empresas defendem com unhas e dentes a gente já sabe. É o lucro sem prestação de contas a ninguém. E a bem da verdade, existe também um quê de cinismo de quem cospe mentira na rede e depois corre pro Vale do Silício para se esconder. O eleitor não é trouxa e tá de saco cheio de ser feito de massa de manobra por robô. De nada adianta chiar no microfone ou derrubar perfil se as regras do jogo não mudarem de verdade ou se as Big Techs aprenderem a operar dentro da lei. Ou o Brasil baixa as portas na cara delas e manda recolher o circo. Simples assim. Pois é, JP, quando a gente fala dessa questão das Big Techs, é a regulamentação não só das redes sociais, mas da internet como um todo, a gente está num local ali que é muito difícil falar sobre isso. Porque de um lado a gente precisa sim regulamentar, afinal, principalmente com a inteligência artificial, o tanto de fake news, ainda mais em época eleitoral, que está rolando por aí, não é brincadeira. E também tem toda a questão do ECA digital, que as plataformas ainda assim precisam ali se adaptar às regras, aos termos de uso, principalmente para proteger nossas crianças. Mas, contrapartida, a gente realmente não pode centralizar tudo isso, porque a gente não pode fazer com que tenha um monopólio de quem diga o que é correto ou não, porque a gente sabe que tudo é tendencioso, é muito difícil você ter algo que seja neutro, não só nesse país, mas nesse mundo. Então é uma discussão aí que ainda tem muito tempo, mas uma coisa é certa, a gente precisa de regulamentação e urgente, ainda mais porque em época de eleição, qualquer fake news aí pode decidir o futuro de um país inteiro. E agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciando pelo Feirão de Empregos de Mauá. Então, olha só, a Prefeitura de Mauá confirmou para o próximo dia 22 de maio, ou seja, essa sexta-feira, das 9 da manhã às 16, ou seja, às 4 da tarde, a 5ª edição do Feirão de Emprego da cidade. O evento gratuito de empregabilidade acontece no Ginásio Poliesportivo Celso Daniel, localizado na rua Fábio José, número 123, lá na Vila Noêmia. Quem não conhece, ele fica ali dentro, próximo da prefeitura da cidade. E serão oferecidas mais de 800 vagas de emprego em setores como indústria, comércio e serviços da região do ABC. E para participar e concorrer, os processos seletivos e entrevistas com recrutadores são na mesma hora. Os candidatos interessados devem comparecer ao local munidos obrigatoriamente de documentos de identidade, carteira de trabalho e múltiplos currículos impressos em mãos. Mutirão jurídico no ABC. A faculdade da Anhanguera promove um mutirão de assistência jurídica totalmente gratuito e voltado para toda a comunidade. A iniciativa conta com estudantes supervisionados por professores e advogados especialistas prontos para tirar dúvidas e prestar orientações técnicas nas áreas de direito civil, família, trabalhista, previdenciário e penal. Para participar, basta comparecer à Rua Atlântica, número 731, no bairro Jardim do Mar, em São Bernardo do Campo, já nesse próximo sábado, dia 23, das 8 horas da manhã ao meio-dia. É necessário estar munido de um documento de identificação com foto, pois o atendimento será realizado por ordem de chegada, mas sem necessidade de um agendamento prévio. E para finalizar o nosso giro, vamos falar sobre a campanha do agasalho de 2026. Então, atenção, ouvinte, a temporada de 2026 da campanha do agasalho já está nas ruas, com uma rede ampliada de postos de coleta em toda a capital, região metropolitana e no Grande ABC. A iniciativa visa arrecadar cobertores, casacos e roupas de frio para distribuição imediatas a famílias em vulnerabilidade. Na região do ABC, as doações podem ser entregues nos fundos sociais das prefeituras, sedes das guardas municipais, redes de supermercados participantes e terminais de ônibus. Já na capital e demais cidades da região metropolitana, a rede também inclui estações de metrô, trem, além de unidades do Poupa Tempo. Procure sempre a caixa oficial da campanha da sua cidade ou confira no site oficial da iniciativa, que é, anota aí, campanhadoagasalho.sp.gov.br, e ajude a aquecer quem mais precisa nesse inverno. E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com um feirão de emprego em Mauá, mutirão jurídico no ABC e campanha do agasalho na região.
E se tu quiser acompanhar em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. É isso aí. Como hoje é quarta-feira, meiozinho da semana, é óbvio que a gente não pode deixar de te atualizar sobre o mundo da tecnologia. E eu já recebi um spoiler aqui. Eu vi que o Thiago vai trazer coisas muito importantes, inclusive quer apagar seu histórico da IA e até mesmo quem lê muito texto produzido por elas. E eu confesso que essa parte até eu fiquei com medo, viu, Thiagão? Então é com você, nosso repórter Thiago Antunes. Opa, gente, vamos falar de tecnologia? Sabe aquele receio que você tem de conversar com uma inteligência artificial e suas perguntas, seus dados ficarem gravados? O WhatsApp resolveu isso lançando um modo anônimo. A grande sacada é que tudo acontece direto no seu celular. Você tira suas dúvidas e ao fechar a aba, a conversa inteira é apagada na mesma hora. Nem os servidores da empresa têm acesso, garantindo um espaço 100% seguro para você explorar suas ideias sem deixar nenhum rastro. E nos Estados Unidos, Elon Musk foi derrotado nos tribunais. O bilionário processou a OpenAI, criadora do ChatGPT, acusando a empresa de abandonar o objetivo de ajudar a humanidade só para focar em lucros absurdos com o apoio da Microsoft. Porém, o júri americano discordou e isentou a empresa. Durante o julgamento, a defesa até provocou Elon Musk, dizendo que ele não tem o mesmo toque de Midas para o setor de inteligência artificial. E por fim, um estudo científico recente levantou um alerta muito importante. Eles descobriram que usar IAs para escrever textos podem mudar as nossas opiniões sobre temas polêmicos sem que a gente consiga notar. Isso acontece por causa do chamado viés de oráculo. Nós temos a tendência de achar que a máquina é neutra e dona da verdade absoluta. Assim, acabamos absorvendo as opiniões invisíveis dela como se fossem as nossas. E aí eu pergunto pro JP e pra Suzane e até pro nosso público, vocês acham que já foram influenciados por algum texto gerado por inteligência artificial? Eu volto com vocês daí. Thiago, essa derrota do Musk contra a OpenAI foi o entretenimento do dia, né? Provou que nem o tal do toque de Midas convence o júri quando o ego de bilionário quer ditar a regra. E enquanto ele briga por controle lá, aqui a gente vai engolindo o algoritmo como se fosse conselho de coach, esquecendo que quem terceiriza o cérebro para a máquina acaba virando massa de manobra rapidinho. Se a gente não aprender a diferenciar a ferramenta de autoridade, daqui a pouco é o chat que vai votar pela gente. Valeu, Tiagão. Boa semana. É isso aí, agora voltando para o nosso noticiário, vamos falar sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro. Então, olha só, ouvinte, mais um desdobramento aí dentro da candidatura dele e um novo impasse tem surgido dentro do Partido Liberal, o PL. Então, olha só, ouvinte, JP, a Cúpula Nacional da Legenda estabeleceu um prazo de 15 dias para avaliar a viabilidade política da candidatura de Flávio Bolsonaro. A decisão ocorre diante dos avanços das investigações sobre o Banco Master e das conversas do senador com o ex-banqueiro Daniel Vercaro. Um cenário que comprometeu a estratégia de distanciamento que vinha sendo adotada pela campanha até então. E o cenário ganhou novos contornos com as informações vindas da Procuradoria-Geral da República, a PGR. Embora interlocutores mantenham a cautela em relação aos termos da proposta de delação premiada apresentada por Vercaro, há ainda um forte interesse da instituição na recuperação de bilhões em ativos para a União por meio desse acordo. Essa movimentação da justiça colocou em alerta as lideranças do PL que temem a exposição do partido em meio às campanhas municipais. Diante do risco de desgaste na imagem da legenda, os estrategistas do PL começaram a debater alternativas. A avaliação interna é de que manter o apoio a um nome associado às investigações do Master pode inviabilizar alianças de centro e afastar o eleitor moderado. O presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, vem sofrendo pressão das bancadas no Congresso para suspender os repasses do fundo eleitoral à campanha do parlamentar até que a situação jurídica seja totalmente esclarecida. Na prática, o prazo de 2 semanas funciona como uma estratégia para que o partido possa avaliar um possível desembarque da candidatura antes que os desdobramentos jurídicos atinjam diretamente a legenda. Ao mesmo tempo em que a defesa de Flávio tenta barrar as pesquisas do TSE, parte dos aliados já articulam um distanciamento político.
O desfecho dessa reavaliação partidária servirá como um termômetro definitivo para mostrar o real tamanho do capital político do senador. Su e ouvintes, vamos falar o português claro aqui. Esse prazo de 15 dias não é para avaliar viabilidade nenhuma, né? É só o tempo necessário que o partido pediu para trocar a fechadura e colocar as malas na rua sem parecer meio indelicado. O Valdemar da Costa Neta, ele é pragmático até a última gota e sabe que a eleição municipal se ganha no palanque de rua. E os candidatos a prefeito do PL vão fugir de um escândalo bilionário igual o Diabo Foge da Cruz. A verdade é que a cúpula não está chocada com as investigações do Banco Master. Ela é apavorada com a chance de ver o cofre do fundo eleitoral bloqueado ou até contaminado por toda essa história. Em Brasília, a lealdade partidária é um discurso muito bonito, mas ela sempre termina na página 2 do extrato bancário. Que nem você falou, JP, como a gente fala de lealdade partidária, é até realmente a página 2, né? Aqui a gente já está vivendo um Brasil muito polarizado, então com pesquisas de 50-50 e pelo jeito o Banco Master é quem vai enterrar um ou até mesmo alavancar o outro. E é esse medo que a legenda agora, né, que a legenda do PL está tendo. São 15 dias para pensar, de repente colocar o candidato no cantinho da vergonha para ver o que ele fez. Mas a gente vai ver. Se tirar o Flávio Bolsonaro, quem será que vai entrar nessa corrida? E será que vão tirar mesmo? Bom, vamos acompanhar. E agora vamos falar do ranking nacional de qualidade de vida e o Grande ABC tá nele, hein? Olha que notícia de destaque. As 7 cidades do Grande ABC registraram um crescimento expressivo no ranking IPS 2026, que é o Índice de Progresso Social, consolidando a região como um dos principais polos nacionais em qualidade de vida. O levantamento avalia critérios rigorosos de sustentabilidade, inclusão social, saúde e acesso à educação, e apontou que os municípios do ABC subiram posições importantes no comparativo com as demais regiões metropolitanas do Brasil. E de acordo com os dados consolidados do IPS, o avanço reflete investimentos contínuos em infraestrutura urbana e na cobertura de serviços básicos de atendimento à população. Municípios como São Caetano do Sul, Santo André e São Bernardo do Campo lideram as pontuações gerais da região, destacando-se em indicadores de segurança cidadã e longevidade. O avanço conjunto das 7 cidades colocam o bloco regional em uma posição de vanguarda no cenário socioeconômico de São Paulo. E especialistas em gestão pública apontam que o desempenho unificado da região é fruto da ação integrada das prefeituras por meio de consórcio intermunicipal, formato que otimiza a destinação de verbas e a execução de políticas regionais. E os relatórios técnicos mostram que, mesmo diante das oscilações econômicas enfrentadas pelo país nos últimos anos, o Grande ABC conseguiu preservar e expandir a eficiência do atendimento em saúde básica e no saneamento. Na prática, Su, o resultado do ranking chega em um momento crucial de prestação de contas, servindo como uma munição valiosa para as atuais administrações municipais em ano de disputa eleitoral. No entanto, o avanço estatístico também joga a barra das exigências da população lá em cima. O topo da tabela servirá como um termômetro rigoroso para avaliar se as próximas gestões conseguirão sustentar esse nível de progresso urbano sem deixar as periferias da região desamparadas na divisão do bolo de investimentos. Isso, olha só que legal, o Grande ABC brilhando no topo do ranking da qualidade de vida dá muito orgulho. E também serve de alerta. Até porque políticos em ano eleitoral adoram pegar dado técnico e botar na moldura de ouro para desfilar como se cidade fosse um comercial de margarina. O progresso social ele existe e é real, mas o eleitor não vive de gráfico de PowerPoint não. Dá para comemorar a medalha de ouro sim, mas usar a estatística para fingir que a saúde está perfeita ou que não tem buraco na rua já é conversa para boi dormir. O termômetro tá alto, a cobrança vem aí nas urnas e não tem marketing oficial que esconda o abandono de quem vive a rua de perto todos os dias. Bom, e como a gente falou um pouquinho aqui, né, essa subida no ranking também tem muito a ver com o consórcio intermunicipal,
Para quem não sabe, aqui na região do ABC a gente tem um consórcio que une as 7 cidades do ABC exatamente para destinar alguns recursos. Mas se você ficou curioso como para os rankings, eu trouxe aqui para vocês. Então, aqui em São Bernardo, a gente tem a primeira cidade do ABC, que ela ficou em 37ª posição agora em 2026, e em 2025 estava na 49ª, ou seja, estava em posição 49 e subiu para 37. Já São Caetano do Sul está quase alcançando ali São Bernardo, estava na posição 46 em 2025 e subiu para 40, então subiu aí 6 posições. Diadema já está um pouquinho mais abaixo, antigamente estava na posição de número 325 e conseguiu subir para 252, saindo dos 300, né, indo para a marca dos 200, que é um baita de um salto. E Santo André foi de 358 para 398, então foi uma das cidades que não subiu. Ribeirão Pires também, 758 para 797, e as duas últimas ficam com Mauá e Rio Grande da Serra, que estão ali na marca da posição 1000, mais ou menos. Então, Mauá foi da posição 1027 para 855. E, por último, Rio Grande da Serra, de 1489 para 1654. Sei que é muito número, mas se você ficou curioso, então todas aí as posições. Lembrando que a região do Grande ABC ao todo vem se fortalecendo. A gente ainda tem muita coisa para melhorar, como mesmo o JP falou. Não é nada que dá para falar que é a cidade, que o momento está perfeito, mas já é alguma coisa, não é mesmo? E agora vamos para o nosso quadro queridinho, o Quem Disse Isso? É nesse momento que a gente diminui um pouquinho o ritmo e traz para você uma frase de alguém que foi importante para você pensar, refletir e anotar aí no caderninho de inspiração. Então, JP, conta pra gente, qual que é a frase de hoje? Então, bora de frase, e eu já dou um spoiler que esse autor, e é um homem, já apareceu por aqui em outras ocasiões. Então, bora de frase. Se o mundo está correndo para o abismo, chegue para o lado e deixe ele passar. Repetindo, se o mundo está correndo para o abismo, chegue para o lado e deixe ele passar. E é isso. Tem como adivinhar quem é o dono da pérola? Ah, JP, você já deu um spoiler, né? Mas essa frase é de um autor clássico, se posso dizer assim. Quem disse isso foi Luiz Fernando Veríssimo, cronista, jornalista e escritor que, com seu humor refinado e sua ironia cortante, resumiu perfeitamente esse cansaço crônico que a gente vive diariamente, né? Su. E ele escreveu isso como se fosse o nosso manual definitivo de sobrevivência. E repara nessa frase no retrato do programa de hoje mesmo, né? Lá em Brasília, a cúpula do PL, que pareceu que já leu o Veríssimo há muito tempo. Os caras estão literalmente dando um passinho pro lado para deixar a candidatura do Flávio ir pro abismo sozinho, junto com o escândalo do Master. Na tecnologia, a mesma coisa. A gente vê bilionário brigando pelo controle de IA, enquanto a gente corre pro precipício, terceirizando o próprio cérebro para a máquina. Então o recado dele é de uma lucidez que chega até a doer. Se a gente quer acelerar o trem desgovernado, não tenta entrar na frente. Dá um passinho pro lado, deixa a loucura passar reto e a gente sabe que dar esse passo pro lado é a vida real. É sair da briga inútil de internet e focar no que é de verdade pra gente. Ignorar o absurdo deles é de longe o nosso maior ato de sanidade. É isso aí. E é com essa reflexão que a gente finaliza mais um ABCcast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar de segunda a sexta, ou acompanhar outros produtos como o Cine ABC Metrópole para os amantes de cinema, que sai às sextas-feiras, o ABCcast Conexões, que é o nosso MesaCast, que traz convidados impecáveis e sempre um outro jornalista para acompanhar o nosso diretor de jornalismo, Thiago Quirino, que sai aos sábados de manhãzinha. Nós estamos em todas as plataformas. Então é no YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Basta você escolher a sua plataforma preferida e dar o play. E como sempre, se esse episódio fez algum sentido pra ti, compartilhe com alguém que também gosta de se manter muito bem informado, sem enrolação, e manda aquela opinião pra gente.
A gente curte muito trocar essa ideia contigo, então já aproveita para seguir a gente lá pelo Instagram. É o ABC do ABC _oficial, porque tu já tá mais do que careca de saber que a nossa conversa não termina por aqui. E se você gosta de se manter informado sobre tudo que tá rolando, independente da região e do assunto, você não pode deixar de acessar o nosso site, abcdobc.com.br, que lá tem notícias a todo momento e só para você. E antes de fechar, a gente sempre deixa aquele nosso abraço para ti que ainda tá pela correria ou aproveitando em casa aquela pausa muito bem merecida. É muito bom e uma honra ter a companhia da audiência desse lado do fone. Amanhã a gente tá de volta com mais notícia, contexto e café. E claro, naquele mesmo compromisso de sempre, seguir juntos, com firmeza e muita leveza. Então, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção de conteúdo: Tiago Quirino. E direção geral: Alex Faria.